Graças a Deus, boa noite a todos. Estamos entrando aí no ar, né? Estamos chegando até a sua casa, o seu lar, para compartilhar as coisas de Deus, a palavra de Deus. E como nós estamos aí com um propósito nessa semana de falar um pouquinho sobre esses dias que nós estamos vivendo, os dias finais, como disse Jesus, os últimos dias, comentar um pouquinho sobre esse tempo que a gente vive, baseado em Mateus 24, que a gente quer aqui ir lendo, né? Como eu disse, de carreirinha, versículo por versículo, e mastigando, conversando, explicando, e vocês podem participar. Então, primeiramente, estou aqui junto com o pastor Orides. Boa noite, pastor Orides. Boa noite, abração para todos que estão ligadinhos. Amém. Nós estamos juntos aqui, vamos juntos tentar falar das coisas do Senhor. Eu creio que Deus vai nos abençoar. Antes da gente iniciar, queria que vocês dessem aí um ok para a gente, se o nosso áudio está bom, se a imagem está boa, né? Vai aí comentando. Quem está aí monitorando, acho que é o pastor Fabiano. Se ele puder aí dar um feedback para a gente aí de como tá as coisas aí, né? O pastor Fabiano acho que está aqui comentando. E aí quem estiver assistindo aí, nos dá um alô, né? Para ver como é que nós estamos de áudio, estamos de imagem, tá? Eu creio que será uma bênção aí em nome de Jesus. Então, vai desde já deixando o seu comentário, participando. Estamos ao vivo pelo Facebook e estamos ao vivo pelo YouTube também. YouTube, o canal, né, oficial aí da Igreja Batista Getsemane de Caxias. Antes da gente entrar aqui no nosso texto, se você quiser pegar sua Bíblia para acompanhar a gente, Mateus 24, nós vamos comentar o capítulo 24 de Mateus. Mas antes disso, ontem nós tivemos uma festa bonita aqui, né, pastor Ides? Aniversário da igreja, um tempo maravilhoso, né? Linda festa, onde todos puderam participar e bênção de Deus, foi maravilhoso. Quem veio ontem voltou para casa muito feliz e abençoado. Quem veio foi abençoado, né, pastor? Foi abençoado. Uma festa Glória bacana, linda, né? Celebrando o aniversário da igreja, e tivemos a presença do pastor Leandro. Foi lindo demais. Uma mensagem poderosa. Uma mensagem poderosa, né? Abençoou, assim, 100% dos presentes. Amém. Daqueles que viram. Glória a Deus. Bom, ali no Facebook eu vi que já tem algumas pessoas entrando lá, irmã Lu, irmã Clodir, irmã Maria de Lourdes, irmã Maria Becker, uns irmãos entrando lá. Compartilhe com os amigos e vamos juntos falando das coisas de Deus aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe você que esteve ontem na festa, no aniversário. Foi uma manhã bacana, linda aqui, para a glória de Deus. Então, como eu disse, estamos aqui no Facebook e estamos no YouTube, tá? Nos dois lugares. E vamos juntos falar um pouquinho aqui. Hoje, o pastor Orides, durante a semana, vamos ter outros pastores, outros irmãos aqui juntos, comentando a palavra de Deus. Nós nos propomos, já que estamos vivendo um tempo muito complexo no nosso mundo, a gente gostaria de falar um pouquinho desse tempo. Estamos vivendo os sinais dos tempos, né? Os últimos dias. Para quem não sabe, né, pastor Orides, Jesus disse que os últimos dias começaram lá no dia de Pentecostes, né? Lá no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2, versículo 17, Jesus, quando desceu o Espírito Santo, começaram os últimos dias. E já tem 2000 anos desses últimos dias, e a gente está vendo os sinais desses últimos dias, né? Então, a gente está vendo todos os sinais se cumprirem aí, e é disso que nós queremos falar, para esclarecer o povo de Deus, para que você não fique por aí perdido, né, com medo, de repente, porque a volta de Jesus não é para colocar medo na gente, a volta de Jesus é para trazer esperança. Os que creem, né, não tem que temer nada, os que creem estarão com Cristo. Então, a volta de Jesus assusta os descrentes, né? Assusta
é devassidão para o incrédulo, mas para o crente é um encontro com Jesus, não é isso, pastor Luiz? Verdade, verdade. Até eu queria fazer um comentário antes de nós entrar Isso, pode direto no falar. assunto. É uma conversa aqui, pessoal. 45 anos de fé, eu estou ouvindo falar de Jesus, que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, está batendo há 45 anos. E não aconteceu. Muitas pessoas estão falando, mas isso é uma ele história. não vai vir mais, não, né? Não, Jesus não volta mais. Tem gente achando, né? Não vai mais voltar. 45 anos, 50, tem gente com 70 anos de fé e sempre ouvindo que Jesus está à porta, está chegando. Já desistiu. Mas eu queria falar, pastor, que agora está chegando os momentos que a Bíblia está se cumprindo verdadeiramente. Fielmente, né, pastor? Amém. Então, se você quiser acompanhar com a gente na Bíblia, nós vamos ler Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, versículo por versículo, de carreirinha, né? Lembrando outra vez, estamos no Facebook e estamos no YouTube, tá? Pode compartilhar com a sua família, com seus amigos, vai ser uma bênção. Então, eu vou começar lendo, o pastor Ides vai comentando também, eu vou comentando. E quando a gente achar que esgotou o assunto, nós vamos para o próximo versículo. Não temos pressa nenhuma aqui, né? Se Jesus quiser voltar enquanto a gente está aqui, está tudo certo. Glória a Deus. Não tem problema. Glória a Deus. Então, Mateus 24, meus irmãos, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, ou seja, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha bem, gente, que pergunta os discípulos fizeram para Jesus, né, pastor Ides? Ele estava no templo, Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, era uma coisa inimaginável para os judeus e para os discípulos, né, a destruição do templo. Você até comentava comigo antes que eles tinham um orgulho daquele templo, né? Nós estávamos conversando aqui antes como os judeus se orgulhavam daquele templo deles. Eu acredito que era lindo, que era bem feito, mas eles tinham um orgulho muito mais com o templo. O templo tinha alguma salvação. Sim, eles achavam que a salvação estava no templo, né? Tem uma passagem até em Jeremias que ele diz, né? Corramos para o templo, lá nós estaremos a salvo. Mas a salvação não é assim. A salvação é uma entrega para Jesus, é um arrependimento, né? Verdade. Então eles se orgulhavam do templo, aí chega Jesus e diz que o templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Puxa vida, será que não começou a doer a coluna deles naquele momento? Né? Pô, Jesus, um ensinamento diferente aqui, porque eles tinham orgulho do templo. Tinham orgulho do templo, exatamente. E aí a gente vai lendo essa pergunta que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. A história conta que no ano 70 depois de Cristo, ou seja, exatamente 40 anos depois que Jesus profetizou, vieram os romanos e destruíram completamente o templo de Jerusalém. Então a profecia de Jesus se cumpriu. Exatamente no ano 70 depois de Cristo, um imperador romano veio a Jerusalém, destruiu, perseguiu, matou os judeus e aquele templo foi destruído completamente. Então a profecia de Jesus se cumpriu. Mas os discípulos, né, pastor Edes, eles estavam querendo saber, como a gente também, como as pessoas hoje, nesse mundo, estão perplexas com as coisas que estão acontecendo. Porque assim como no tempo de Jesus, dos discípulos, os acontecimentos, né, por exemplo, o templo ser destruído, a perseguição do povo de Deus, o povo de Deus sem liberdade,
Israel sendo atacado de todos os lados, eles estavam perplexos com aquilo. E nós hoje estamos também perplexos, né? Não apenas nós, igreja, mas o mundo está perplexo, né? Se você ligar a televisão hoje, agora, pegar o seu Instagram, pegar o seu telefone, você só vê comentários sobre guerra, sobre a guerra da Ucrânia, agora sobre a guerra Israel-Irã. Você só vê coisas que Jesus profetizou acontecendo, o mundo todo perplexo, com medo de uma bomba nuclear, de uma bomba atômica. Então, a pergunta dos discípulos, né, pastor Elides, ela é muito pertinente e é uma pergunta que ecoa até hoje, pois os últimos dias ainda estão acontecendo. Eles começaram na descida de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, em Atos 2:17, e eles estão cada vez afunilando mais. E essa pergunta dos discípulos é que nós vamos aqui, eu, pastor Orides, vamos conversando, você pode interagir, fazer sua pergunta também, comentar. Essa pergunta dos discípulos é que nós estamos vendo, parece que ela cada vez exigiu uma resposta maior, né? Porque o que os discípulos perguntaram? Olha só, no versículo 3, né? Jesus saiu do templo, estava assentado no Monte das Oliveiras. Então chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pastor Orides, não parece que a gente está vivendo o fim do mundo hoje? Parece, pastor. Não voltando atrás, mas Pode, ainda lembrando bem à vontade. do templo, né? A gente vê hoje as pessoas cultuando idolatria. Ontem mesmo, Verdade. aqui eu estava, o pastor pregando aqui na frente, o pastor Leandro, e eu lá na porta, a porta estava fechada, porque estava muito frio, né, com ar-condicionado na igreja e tal, e a gente com a porta fechada, mas eu vi, passou 4, 5 pessoas, todos pararam na frente, fizeram o sinal da cruz, se abaixaram, fizeram o sinal da reverência, aí continuaram para o lado da rodoviária. 4, 5 pessoas. Até o irmão Luiz estava comigo, né, ali na porta. Então, assim, sem fugir do assunto, né, quando isso vai acontecer? Quando, Senhor? Isso era a dúvida. Era a dúvida. E é a dúvida hoje. A dúvida ainda hoje, exatamente isso. Hoje. Esse é o ponto, né? Quando? Quando Jesus vai voltar? Quando sucederão essas coisas, né? Porque a gente está vendo, meus irmãos, e esse é o motivo da gente estar aqui hoje, né? A gente está vendo que parece que o mundo, de repente, vai acabar com uma bomba nuclear, um míssil com uma ogiva nuclear explodir. Nós estamos vendo o norte da Europa, né? O Oriente Médio. Nós estamos vendo aquilo em chamas, em chamas. Nós estamos vendo outras coisas também que parece, meu Deus, né? Filho matando pai, pai matando filho, o ódio, tantas coisas que demonstram que a gente, meu Deus, é o fim do mundo, parece que vai acabar. Então, a pergunta dos discípulos é também a nossa pergunta, é também o que as pessoas querem saber. Então, veja, nós vamos conversar aqui, ó. Preste bem atenção aí. Se você tiver uma Bíblia, acompanha junto, tá? Veja bem o que os discípulos disseram. No verso 3, em Mateus 24:3, diz assim, né? E eles perguntaram para Jesus: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, quando vai ser, pastor, a volta de Jesus e quando será o fim do mundo? Jesus respondeu. Jesus nunca se encolheu de responder nada, né? Ele sempre respondeu tudo. E ele responde no versículo 4 dizendo assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro versículo aqui de resposta de Jesus: tenham cuidado de que ninguém vos engane. Jesus, então, começa a dizer para a gente, pastor Orides e irmãos, que um dos sinais, porque os discípulos perguntaram,
quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E ele diz que um dos sinais seria o engano. O engano. Ninguém vos engane. E é o que Tem, a gente vê mais hoje, pastor. tem engano hoje, pastores? Tem É, alguém enganando alguém, pessoal? celular, televisão, no púlpito das igrejas, diante de um microfone, o que mais a gente vê são enganadores. Engano. Engano. Às vezes pregando alguma coisa que nos chama atenção, parece ser tão lindo, mas vai ver lá a intenção é engano. Engano. Engano, gente. Jesus disse que um dos sinais da sua vinda seria o engano. Se vocês depois lerem, nós não vamos pular, apenas vamos usar de referência. Mas Mateus 24, depois lá adiante, no verso, Mateus 24, no verso 24 também, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e grandes prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, ou seja, aquelas pessoas que são crentes. Então ele vai dizendo em 2 versículos que um dos sinais desse tempo seria um engano religioso, o engano político, o engano econômico, o auto-engano. E são sinais desse tempo, onde as pessoas estão se deixando levar, às vezes, por engano religioso, por exemplo. Falsos sinais, falsas profecias. O senhor viveu num tempo no meio pentecostal, né, pastor Lídio? Uhum. Nós também somos uma igreja pentecostal porque nós cremos nos dons do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Somos uma igreja que crê no Pentecostes. Uhum. Mas há igrejas que dão uma ênfase maior só ao Pentecostes. Às vezes no meio pentecostal tem muita profecia, falsa profecia. Tem ou não tem, pastor Lídio? Uhum. Que a Bíblia chama em algumas versões de fogo santo. Fogo O santo. fogo, esse santo não tem nada. Enganos, assim, a unção da lagartixa subindo nas paredes, Tem, né? profecia, recurso financeiro, riqueza, prometendo. A Bíblia não nos promete riqueza, finanças. A Bíblia promete vida boa, vida abundante. E não tem nada a ver com valores no banco, com casa, com carro, com apartamentos, nada disso. E aproveitando o pessoal dentro desses falsos, engano para ganhar dinheiro, Uhum. enfim. Usando do argumento religioso, profético, né? Porque o profeta existe, o dom profético, mas não com a intenção de ludibriar as pessoas, né? E às vezes se valendo disso para enganar pessoas, extorquir pessoas, né? Então, o engano religioso, né? O engano político, o engano econômico também, mas principalmente o engano religioso, é o que Jesus se referiu. Ele disse, então, no verso 4, né? Quando respondendo aos discípulos, que sinais haverá da tua vinda? Primeiro sinal que Jesus dá que haveria no mundo, a respeito da sua vinda, ele diz no versículo 4, que é o engano. Ele diz: tende cuidado que ninguém vos engane, que ninguém vos iluda. Veja bem, gente, como nós temos que estar atentos para não sermos iludidos, enganados com o falso, com aquilo que tem aparência, né, pastor? Tem uma aparência de santo, tem uma aparência de correto, tem uma aparência de bíblico, mas não é. Porque depois ele diz mais embaixo, no versículo 5, ele diz assim, Jesus vai dizendo, ó, Mateus 24, versículo 5, ó, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Outra vez ele fala do engano. Então, o que Jesus quis dizer que um dos sinais da sua vinda, né, pastor Itz, e irmãos que estão aí com a gente pelo YouTube, pelo Facebook, né, seria o engano religioso
e os falsos cristos dizendo eu sou o Cristo, né? Eu sou o Salvador, mas seriam falsos. Uhum. Nós temos visto falsos cristos, né? Temos o nome de muitos. E tem em Curitiba Qual o Henri Cristo? O Henri Cristo. Eu não sei se é verdade. Ele não morreu, o Henri Cristo, ou ainda está vivo? Eu não tenho mais ouvido falar dele, não sei se morreu. Esse é o mais famoso, né? Aqui no Brasil é um dos mais que botou a cara O Henri Cristo, né? E tinha milhares de seguidores. Aqui em Curitiba tem um grande templo, propriedades. Tem também um outro cara, um russo, né? Que ele diz que ele é o Cristo encarnado, né? Uhum. Mas o Henri Cristo é engraçado, porque ele se dizia ser o Cristo, né? Mas ele tinha um monte de mulher, não era assim? Uhum. Um monte de discípula, tudo mulher, né? Então Jesus alertou que haveriam muitos falsos cristos, porque Cristo, gente, ou Jesus Cristo, significa a solução, o Salvador, né? O Salvador. E nós vimos, né, pastor, isso você conhece também a história, a gente conhece, quantas pessoas nesses últimos anos se apresentaram como solução para o mundo. Quantos políticos se apresentaram, né? Eu sou a solução, eu sou a salvação do Brasil. É uma forma de dizerem, eles não falam dessa forma, é uma forma de dizer, ó, eu sou Cristo, eu sou o prometido, eu tenho a solução para vocês. Solução. Então, é isso também. Dizem, a história conta que Napoleão Bonaparte, que conquistou quase toda a Europa, só parou diante da Rússia. Napoleão dizia, eu sou a solução para a Europa. Hitler dizia, eu sou a solução. E o Hitler, nós sabemos, né, ele praticamente cumpriu tudo que um anticristo, né, poderia... o papel de um anticristo, porque lá em Apocalipse diz, em Apocalipse 13, que haverá o anticristo, o falso profeta e o próprio diabo, o próprio Satanás. Então, assim como existe a Trindade santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, tem a Trindade satânica também. É o próprio diabo, a besta que emerge do mar, o falso Cristo e o falso profeta. A Bíblia também diz que vai surgir nesses últimos tempos, né, uma tríade satânica também. Está lá em Apocalipse 13, depois você pode ler. Não vamos lá porque não é objeto do nosso estudo, mas assim, haveriam muitos falsos cristos, muitos homens, né, dizendo eu sou o Cristo, eu sou a solução do mundo, eu sou o Salvador. E o pastor Elides citou aqui. E aqui bem pertinho de nós temos o Henri Cristo. Não sei se ele está vivo ainda. Eu ouvi falar que ele tinha morrido, mas não sei. Temos o Cristo da Rússia, né? E tantos outros que dizem que são o Cristo. Jesus disse que surgiriam falsos cristos. Mas a ideia aqui do Mateus 24, versículo 4 e 5, quando Jesus responde, tende cuidado que ninguém vos engane, né? Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, Mateus 24, versículo 4 e 5, ele está falando de todo aquele líder religioso, político, que de repente surge como salvador, como a solução. E nós vemos isso hoje no mundo, não temos? O Trump não disse que ele era a solução para o mundo? O amigo Trump. Tá metendo bomba em todo mundo, né? Tá explodindo todo mundo. Quantos políticos surgem, né, dizendo eu sou o Salvador, a solução, sem mim o mundo, né, o Macron, sei lá, é isso que Jesus está dizendo. Que surgiriam pessoas, né, pastores, dizendo que ele tem a solução, que ele tem a salvação, que ele tem a resposta, né? Pastor, pegando um gancho aqui, precisamos pegar todos os líderes, todos que estão no governo hoje, todos os países, cada um falando, defendendo, eles dizem que estão defendendo a pátria deles, mas, na verdade, eles estão se colocando no lugar de solução. De solução. E tem outra coisa, né, irmãos, amigos do pastor, além de eles se colocarem como solução, salvação, salvadores, entre aspas, do mundo,
a gente vê que eles vão conquistando o mundo, né? Uhum. Você vê aí, tem o exército russo, em outrora, quase conquistou toda a Europa, e hoje ele está com essa ideia de novo. Uhum. Temos do lado de cá, Estados Unidos, que também é o xerife do mundo, né? Então, a gente vai vendo essas coisas se encaixarem com o que Jesus diz em Mateus 24, versículo 5, e lá também em Apocalipse 6, ele fala dos cavaleiros que vêm, né? Cavaleiro vermelho, cavaleiro amarelo, cavaleiro preto. Ele fala que eles vêm conquistando, né, o mundo. Então, são conquistadores que haveriam conquistadores nesses últimos dias. E hoje nós estamos vendo isso acontecer. Homens querendo conquistar o mundo, né? Então, Jesus alertou a gente para que a gente não se enganasse com isso. Tomasse muito cuidado com o engano, gente. Principalmente o engano religioso. Principalmente, pastor Luiz, o engano religioso. Eu, se não me falha a memória, ontem o pastor Leandro comentou até no culto, ele falou sobre os pregadores do YouTube, e ele falou sobre o perigo disso, né? Falou sobre a gente valorizar a igreja local, os pastores locais, porque ali no YouTube a pessoa fala ali, mas você não consegue ver o dia a dia da vida dela, né, pastor? Uhum. Não consegue ver, porque eu, pastor Erido, os outros pastores estão me assistindo, a pastora Fátima está assistindo, o pastor Fabiano, outros. Você convive com a gente prega aqui, ali na rua a gente não conferiu o que a gente disse no púlpito, Não vocês vão dizer assim, vocês são uns picaretas, uns falsos. Então a gente prega aqui e tem que viver ali na rua, não é isso? Então, mas muitos, o pastor Leandro abordou um pouco esse assunto, lá na internet, no YouTube, por aí, tem muita gente que diz uma coisa, prega uma coisa, mas não vive aquilo. Então, é um perigo do engano. Nós temos que seguir, observar, né? Fazer parte e seguir a palavra de Deus, né? Olhar para Jesus, né, pastor? Não dá para a gente... Que nesse tempo de hoje tem muitas coisas que podem nos enganar, nos iludir, e se a gente não se firmar na palavra de Deus, não olhar para Jesus... Tem um texto lá em Hebreus que diz, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente tem que olhar para ele, para a gente não ser enganado, né? Então, para a gente, não sei se os pastores querem falar alguma coisa a mais sobre esse texto. Jesus começa respondendo, então, aos seus discípulos, né? Quando eles perguntam que sinais, versículo 3, haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, Jesus responde que o fim do mundo e que a volta dele, um dos sinais, uma das coisas muito claras, muito nítidas para todas as pessoas, seria o engano. O engano, gente, o engano religioso, o engano político, o engano econômico, a falsidade, né? O falso. O engano é o hipócrita, é o fingido, é o que tem uma máscara, né? É o que aparenta uma coisa, mas não é. Então, veja que ele diz no verso 4, no verso 5, ele fala, e depois no verso 24. Em 3 ocasiões de Mateus 24, Jesus fala sobre o engano, que um dos grandes sinais desses dias seria o engano. Então, o que nós poderíamos dizer, pastor Iso, para as pessoas? Como é que eu posso evitar ser enganado? O senhor já foi enganado alguma vez? Eu já fui enganado. Alguma religião, alguma profecia? Eu já depositei muita confiança em pastores. Né? Meu Deus. Líderes. Mas, e aí, pastor, o que vocês têm para nos dizer? Quem que é verdadeiramente o certo? Jesus. Esse é o exemplo. Pastor Mauro pode errar, eu posso errar. Podemos e erramos às vezes. E erramos. Mas Jesus não erra. Jesus, tudo que ele falou, por isso que a palavra não muda e nunca vai mudar. Ela foi escrita aqui há muitos anos. Vai comentando, parece que eu vou ver os recadinhos aqui. Parece que foi escrito ontem. Parece que ontem foi escrita a Bíblia.
as novidades, as bênçãos de Deus. Exemplo a ser seguido, Jesus Cristo. Esse não erra. Então, aqui, mostra-nos os sinais. Era a preocupação dos discípulos, que estavam ali dentro do templo, junto com Jesus. Veja onde é que eles estavam. Eles não estavam num boteco. É verdade. Eles não estavam num deserto. Verdade. Eles não estavam numa pescaria. Eles estavam dentro do templo. Quando se fala de templo, até nós líderes, e a gente já pensa logo em seriedade, em não errar, porque dificilmente alguém errar aqui dentro do templo, né? Pensando assim, apesar de que a Bíblia nos Na diz... igreja todo mundo tem cara de anjo. Aqui dentro das quatro Todo mundo tem paredes, cara aqui na de anjo. igreja, todo mundo, olha, não tem um, ninguém vai achar São nenhum. uns anjos, uns anjos. Não vai achar nenhum, não vai conseguir achar nem defeito das pessoas. Mas sai aí na rua, aí já é outra história. É outra história. Então, Jesus é o exemplo a ser seguido. Amém. Irmãos, então, para esse ponto aqui, para nós ir arrematando, Jesus responde os discípulos, né? Quais sinais haveriam da tua vida e do fim do mundo? Jesus responde, o engano. Um dos sinais de que Jesus está próximo, de que o fim do mundo está próximo, é o engano. Engano religioso, engano político, engano econômico, sabe? O falso, o hipócrita. Então vigie nisso, né, pastor Elise? Nós estávamos, acho que foi, o pastor Leandro também falou sobre isso um pouco, mas no outro domingo nós pregamos aqui na igreja Mateus 25, versículo 13, eu falei aqui na igreja, né? O que Jesus falou, alertou? Mateus 25, 13, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiar. Então, a gente que é crente, você que está me assistindo aí, irmãos aqui da Getsemane, vigiar. Vigiar muito bem, para que você não seja iludido, enganado, né, levado por todo o vento de doutrina. Há pessoas que não param, né, pastor, em igreja nenhuma, eles andam pulando para lá e para cá. Não tem nada melhor do que você conhecer o seu pastor, estar numa igreja local, saber, né, quem são aqueles que ministram na sua vida, conhecer nossa família, conhecer minha família, minha esposa, nossos pastores, nossos irmãos. Você vai sabendo quem você está ali ouvindo, né, e não se deixar ser enganado. Então esse é o ponto primeiro sinal, engano. Engano religioso, engano político, engano econômico, né? E eu queria... eu não estou conseguindo, pastores e irmãos, eu não estou conseguindo ler os comentários de vocês, tá? Tem o pastor Fabiano aí que está me ajudando, está fazendo a mediação, né? Está fazendo a mediação aí, monitorando, porque eu não estou com o meu celular lá longe e estou com a outra câmera aqui também no YouTube. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Eu só consigo ver alguns comentários ali da irmã Magda Filomena, né? Ela faz ali, acho que uma pergunta, né? Qualquer pergunta, pastor Fabiano, pode encaminhar no WhatsApp aqui, que eu estou com ele aberto aqui no computador, tá? Estou vendo ali o pastor Marcos vai estar aqui durante a semana, outros pastores estarão aqui também. O pastor Marcos compartilhou aqui no grupo, os irmãos de Farroupilha e de Bento também estão assistindo aí a nossa live, né? Amém. Vão podendo participar, né? Outros pastores, o Daniel vai estar amanhã, o Lucas vai estar no fim da semana, a pastora Fátima também vai estar um dia comigo aqui, outros convidados, o pastor Luiz vai voltar, nós vamos ir conversando, uma conversa clara, sincera. Nós não sabemos tudo, e como nós conversamos aqui antes, irmãos, no livro de Deuteronômio diz assim: as coisas reveladas são para nós, as coisas encobertas são para o Senhor. Então, aquilo que a gente sabe, a gente fala, né, pastor Elias? Aquilo que a gente não sabe, deixamos para Deus. E vocês também têm o Espírito Santo e podem entender muito bem as coisas. Olha, o pastor Fabiano está me mandando aqui acho que uma pergunta, né? Deixa eu ver. O que ele diz aqui? A pergunta da irmã Lu, né? Se estivermos cheios do Espírito Santo, não seremos enganados, pois ele nos dá discernimento do certo e do errado.
Muito bem. É isso, pastores, né? Amém. Amém. Se estivermos cheios do Espírito Santo, vai nos dar sabedoria. Porque a própria Bíblia aqui diz: enganarão até os escolhidos. Aí, perfeito. Perfeita colocação. Diz aqui, ó, no verso Mateus 24, Jesus fala em 3 ocasiões que o engano seria uma das maiores marcas, dos maiores sinais da sua vinda. E lá no verso 24, no verso 4 e 5, né, ele fala, e no verso 5 ele diz assim, ó, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E no verso 24 ele diz, enganarão até os próprios escolhidos, até os próprios eleitos. O Espírito Santo nos ajuda a não sermos enganados, pessoal. A irmã Lu está certíssima. O Espírito Santo, ele dá discernimento, né? Tem os dons do Espírito, que nos dá sabedoria, discernimento, conhecimento. E a gente fala tanto aqui na igreja, né, pastores, para as pessoas buscarem o Espírito Santo, serem batizadas no Espírito Santo, se renovarem no Espírito Santo. Então, é uma colocação muito boa, irmã, ser cheio do Espírito Santo, para discernir, né, o que é engano, o que é falso. Como a gente comentava, o Henrique Cristo. O Henrique Cristo é notório, não precisa ser muito expert para saber que ele é um falso. Mas quantos outros, né, que a gente não consegue discernir, não é tão claro, né, que ele é falso, como esse falso Cristo russo, né, não me fugiu o nome dele agora, mas tem um homem na Rússia que ele se apresenta como Cristo encarnado. E é muito difícil, ele parece, sim, muito religioso, muito certo, muito correto. Então, às vezes, só o Espírito Santo para nos dar sabedoria, a gente discernir o engano, né, religioso, o engano político. Então, você pode mandar a sua pergunta aí, tá, irmãos? A gente, na medida do possível, vai respondendo, vai interagindo aqui com vocês, e o nosso pastor Fabiano aí vai nos auxiliando nessa mão. Então, tem mais gente aí, os irmãos de Farroupilha, de Bento, pastor Marcos, pastor Yolando, estão assistindo, Deus abençoe. Estarão aqui outro dia, né? Pastora Fátima está aí assistindo, pastor Fabiano, a irmã Lu, a irmã Magda, a irmã Jane Lima. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, pessoal. Eu vou botar meu óculos aqui, eu acho que eu enxergo. Deixa eu ver se fica... Não, melhor sem óculos que está longe, né? Então, a Jane Lima, a irmã Magda Filomena, a irmã Lu, a irmã Janete, lá de Farroupilha. Quem mais ali que está ali? Irmã Maria Becker. Tem várias pessoas assistindo online ali, né? Participando e assistindo. No YouTube tem outras que eu não consigo ver aqui no momento, mas... Glória a Deus. Amém? Amém. Então, vamos para o segundo ponto, pastores? Vamos para o segundo ponto. Hoje está frio. Quem mais apareceu? Irmão Luiz Rodrigues. O Luiz Rodrigues é o castelhano? Então tá. Luiz Rodrigues, ninguém conhece o Luiz Rodrigues. Seja bem-vindo. Deus abençoe, irmão Luiz, entrou aí, né? Vamos para outro ponto. Então, anote aí, no canto da sua Bíblia, no rodapé da Bíblia, primeira resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntaram, quais sinais da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu que um dos sinais da sua vinda e do fim do mundo seria o engano, pessoal. E ele confirma isso em três versículos, Mateus 24, 4, Mateus 24, 5 e Mateus 24, 24, né? Em 3 textos, Jesus diz que o engano seria uma das marcas da sua vinda. Então, anote aí, engano religioso, engano político, engano econômico, seria uma das marcas. Vamos aqui, tem mais perguntas e já vamos... O pastor Luiz vai ler o próximo versículo aqui e nós vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, ó. Sobre o Cristo russo, ó. O pastor Fabiano está esclarecendo aqui. O nome dele é Sergei Torop, ou Vissarion, né? O Jesus da Sibéria, como é conhecido. Foi preso sob acusação de extorsão e de submeter seguidores a abusos mentais.
É isso aí, né? Não é o Jesus verdadeiro, né? O Jesus verdadeiro não escraviza ninguém, não explora ninguém, não tortura ninguém. Então, esse Sergei Torop é outro Cristo falso, né? Jesus alertou que haveria um falso Cristo, é outro falso Cristo aí na Rússia, o Jesus da Sibéria. Pastor Iso, próximo texto aí, vamos adiante. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só. Então, o segundo sinal de Jesus, nós estamos lendo Mateus 24 de carreirinha, pessoal. Versículo por versículo e conversando sobre eles. Jesus disse que um segundo sinal da sua vinda seria que nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, e ele diz: vede, não os assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então tem muita coisa aqui. Ele começa a dizer que nós ouviríamos muitos ouvir falar de guerra. Nós temos guerra hoje no mundo? Ligando a televisão é só o que tem. O que vocês acham, pessoal? Tem alguma guerra no mundo hoje? Dizem, eu não sei exatamente o número atual, mas agora tem a guerra Irã-Iraque. Antes da guerra do Irã-Iraque, Irã-Israel, tinha 7 guerras no mundo. Ali no continente africano sempre tem uma guerra em andamento, guerra da Ucrânia, disputas às vezes locais. Então, acredito que deve ter entre 7 e 8 guerras no momento no mundo. No momento no mundo deve ter. Guerra, gente. Nação contra nação, reino contra reino, né? Ouviríamos falar de guerras. Então, Jesus disse que um dos sinais também da sua vinda, para a gente considerar e ficar atento, ficar alerta, como pregou o pastor Leandro muito bem aqui ontem, que a gente não deixe a nossa luz apagar, não nos falte o óleo, né? Não nos falte o óleo da unção. Como disse a irmã Lu, que não deixamos de ter o Espírito Santo. Uma das maneiras da gente entender que estamos vivendo uma característica desses últimos dias é o fato de nós termos muitas guerras no mundo. Haveria um dos sinais disse Jesus aqui no verso 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Muita coisa acontecendo. Pastor, assim, a gente, há anos, nos últimos 30 anos, a gente escuta a guerra, sabe quem venceu, a gente conhece a história e tudo, mas não são guerras bíblicas. Hoje o que nós estamos vendo é guerras que está escrito na Bíblia. As duas guerras, as grandes guerras que estão acontecendo, aí Rússia, a Ucrânia, Gog e Magog, bíblico. Aqui, nações contra Israel, pastor, o pessoal sabe o quanto Israel é preparado, né? E sabe da história, quantas guerras Israel já enfrentou. E sempre Deus deu vitória. Por quê? Deus tem promessa, tudo, assim, eles têm não a aprovação de Deus. Deus não tem prazer em destruir a vida de alguém. Tem muitas pessoas abençoadíssimas que moram ali, onde é que estão tendo guerra no Irã. Deus tem interesse em salvar todo o Irã. Assim como Israel. Deus tem interesse em salvar Rússia, Ucrânia, todos. Todos Deus tem interesse na salvação. Só que, não fugindo do nosso assunto aqui, Deus, nação santa, Israel. Deus tem promessa. Desde que Israel é Israel, que foi um brasileiro, né, que assinou lá a pátria, só é nação depois de 1948. 1948. Né, quando Oswaldo Aranha, um gaúcho,
né? Era presidente da ONU, e aí empatou ele, desempatou, né? Nação, passou a ser nação. E muito tempo antes, toda a história, a gente vê Israel vitorioso, vitorioso, vitorioso. E dali para cá, a primeira guerra de verdade que a gente está vendo é agora. Exatamente. É agora. Exatamente. Guerra assim que a Bíblia se cumpre é agora. Então, é momento de nós, crentes em Cristo Jesus, começar a orar por Israel, porque a Bíblia manda nós orar. Orar pela paz de Jerusalém. Pela paz, né? De Jerusalém. Exatamente. Né? Orar por Israel. A Bíblia está mandando. Então, veja bem, quem é que Deus quer que ganhe essa guerra? Essa Bíblia manda nós orar por Israel. Né? Isso é obrigação diária, nós orar todos os dias por Israel. E orar por Jerusalém, que haja paz. Então veja que Deus não tem interesse em destruir o povo com guerra, mas que haja paz. Que haja paz. Agora, que ninguém fica apoiando esse povo, que nós sabemos que tem até brasileiros apoiando. Né? Então, é momento de nós orar por Israel e que haja paz, que haja acerto. Eu não sei, não sou um especialista nisso, mas o que a Bíblia me manda é orar por Israel. Amém. É o Salmo, se não me engano, 122, né? Uma coisa assim que diz: orai pela paz de Jerusalém. Gente, agora nós estamos com a imagem lá no YouTube, tá? Tá uma imperícia. Uma imperícia minha aqui, mas agora estamos com imagem também, não apenas áudio, mas imagem no YouTube também, né? Pode compartilhar o vídeo do YouTube lá com as pessoas. Falando disso, pastor Orides, eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho nesse versículo e a gente comentando. Mateus 24, versículo 6, né? Então, do segundo sinal que Jesus disse que haveria da sua vinda, do fim do mundo, o primeiro é o engano. O segundo, ele fala sobre guerras e rumores de guerra. O pastor comentou aqui que nós temos que orar pelo Irã, por Israel. É verdade, orar pela paz de Jerusalém, orar para Jesus salvar as pessoas no Irã, porque a igreja do Irã é uma das que mais cresce no mundo. Uma das igrejas que mais cresce, porque são coisas distintas, pessoal. A igreja de Cristo, a salvação em Cristo e a guerra das nações. Deus tem um projeto com Israel, a descendência natural de Abraão, mas Deus tem um plano de salvação com a descendência espiritual de Abraão, que é a igreja, o seu descendente. Então, ao mesmo tempo que está rolando uma guerra, cumprimento bíblico, profético, nós temos também a salvação em Cristo, a pregação da palavra no Irã. Há uma igreja que cresce lá, uma igreja que é salva lá. E falando dessas guerras, né? Eu acho, não sei se o pastor Luiz quer comentar, ou se eu posso comentar também, vocês podem interagindo. A gente vai vendo que essas nações que estão em guerra hoje, elas estão, todas elas arroladas, né, descritas lá no livro de Ezequiel, capítulo 37 e 38. Eu até queria ler com vocês aí, se vocês, pastores, quiserem ler comigo também, a gente vai comentando, mas o pastor citou aqui a guerra Israel, Irã, Rússia, Ucrânia, né? Tem pelo menos 7 guerras em andamento no mundo hoje, o que é um dos sinais, claro, da volta de Jesus e do fim do mundo, dos tempos. Mas dá uma olhadinha comigo, você que tem a sua Bíblia, né? Em Ezequiel capítulo 38, veja só o que está escrito aqui a respeito das nações envolvidas nesta guerra, nestes últimos tempos, né? Deixa eu achar aqui, porque achar o capítulo aqui de Ezequiel, capítulo 38. Enquanto eu acho aqui, você também acha aí. Vamos ver aqui as perguntas que tem aqui, né? As perguntas que estão nos mandando aqui. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas, né? Não, não tem mais perguntas, não. Acho que não, né? Tem alguns... Aqui sim, tem umas perguntas aqui, peraí. Já vamos responder. Ezequiel 38, gente, diz assim, ó. Olha, o pastor Iris podia até ler para mim, por gentileza, a partir do verso 1. Ezequiel 38, 1 fala das guerras
que haveriam nesses últimos anos, né, das principais guerras que têm um alinhamento bíblico, que estão profetizadas na Bíblia. Vamos lendo. Chegou mais gente aí, vai? Pode ir lendo, pastor Elias. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra... Olha só. Dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesaque e de Tubal, e profetiza contra ele. Olha só. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mesaque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te livrarei a ti, e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Olha aí. Aqui até o versículo 38:1, né? 4. Isso aí. Então veja aí, minha gente. Aqui tem os irmãos me falando que no YouTube ainda está sem áudio, né? E realmente eu acho que está lá. Então pode assistir no Facebook. Depois o pastor Fabiano vai colocar a mensagem completa, né? Mensagem completa no YouTube para a gente. O segundo sinal da volta de Jesus seria, diz aqui, guerras, né? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E nós estamos ouvindo falar ultimamente de muitas guerras, principalmente a guerra da Rússia, Ucrânia, Israel, Irã, né? Que são países envolvidos que têm estão profeticamente, né, descritos na Bíblia. E no livro de Ezequiel, que o pastor Elides acabou de ler, no capítulo 38, diz assim, ó, veio a minha palavra do Senhor dizendo, né, filho do homem, volve o teu rosto, né? Volve o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque, Tubal, profetiza contra ele. Então veja, aqui Gog e Magog são uma terra e um príncipe, né? É a região da Rússia e da Ucrânia. E Ros é todo o povo que fala russo, né? Todo o povo de língua russa. Dizendo assim, diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog. Rússia, né? Gog é Rússia. Príncipe de Ros, todo o povo que fala russo. De Meseque e Tubal. Aí Deus diz o que vai fazer com eles. Ó. Fartiei que te volva, porei um anzol no teu queixo e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês, escudo, empunhando todos espada. Ou seja, Deus está dizendo aqui que vai pôr, né, uma espada, um anzol no queixo, né, desse povo aí, e vai trazê-los pelos queixos até Jerusalém, né, fisgá-los, né. Então, e aqui comenta dessas nações que estão envolvidas, né, das nações envolvidas. Os persas, que é o Irã, no verso 5, os etíopes, Put, que é a Líbia, com eles todos escudo e capacete, Gomer, que é a Turquia e associados, né? Então veja, todos esses países hoje envolvidos, pastor Elides, na guerra, todos os países envolvidos hoje na guerra, estão profetizados aqui. Quando o senhor comenta, vou arrumar ali. Pode ir comentando. Amém, amém. Deixa eu só passar. Deixa eu... Passa para ali. Isso. Muito bem. Comentando. Segue aí. Olha só, para todos que estão nos ouvindo, nós temos uma coisa para chamar atenção. Enquanto o mundo inteiro está querendo vender armamento, outros, os estudiosos, os jornalistas indo lá para se promover, enfim, tem que mesmo dar cobertura, época de tecnologia, época de, né, das pessoas sempre estar fazendo o melhor. Então,
o que que eu quero chamar a atenção aqui? Orar. Agora sim estamos pertinho da volta do Senhor Jesus. Isso aqui é um sinal, assim, de todos os sinais que a gente já viu de guerra até hoje. Agora a Bíblia está se cumprindo. E na tecnologia, do jeito que está, para construir, para desmanchar, para passar uma informação, é muito rápido. É muito rápido. Né? Pastor, a gente viu agora na época do Covid aí, construíram um hospital lá na China em não sei quantos dias. Em 14 dias, uma coisa muito rápida. Então, um hospitais que podia atender milhares de pessoas. Né? Então, mas o tempo de Salomão, tudo tem que acontecer. Irmãos, para construir hoje, do jeito que está a tecnologia, é muito rápido. Né? E a palavra está se cumprindo. A palavra está, agora sim, né? A palavra está se cumprindo. Amém. Pastor, venha para cá. Olha a Deus. Deu um probleminha técnico aqui, mas já resolvemos. Tudo certo. Então veja, né, o que o pastor está falando e que nós estamos falando. Guerras, rumores de guerras haveriam nesses últimos dias. E o interessante é que Deus diz que esses países, o livro de Ezequiel diz que esses países envolvidos na guerra, ou nessas guerras principais dos últimos dias, são exatamente, os países profetizados por Ezequiel, são exatamente os países que estão envolvidos hoje. Veja o que ele diz em Ezequiel 38, né? Versículo 5. Os persas, é o Irã. Vocês lembram na Bíblia que a gente ouvia falar dos impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império, depois o Império Grego e depois o Império Romano, os 4 grandes impérios, né, descritos na Bíblia. Pois os persas, o Medo-Persa é o Irã, o atual Irã hoje, né? Os iranianos descendem dos persas. E essa nação, diz aqui, que ela se levantaria contra Israel nos últimos dias, assim como o povo de língua russa se levantaria contra Israel nos últimos dias, assim como os etíopes do norte da África, assim como a Líbia, assim como a Turquia. Então veja como a profecia bíblica vai se cumprindo de uma maneira fiel, de uma maneira clara, diante dos nossos olhos, e nós só temos a crer e confiar cada vez mais em Deus. Hoje, o que nós estamos vendo, gente? Nós estamos vendo hoje exatamente essas nações descritas por Ezequiel, pastor Orides e irmãos aí que estão nos acompanhando, se levantarem contra Israel. O profeta Ezequiel chega a dizer no versículo 4 que Deus os traria, fisgaria eles como um anzol assim, e os traria até Jerusalém para ali abatê-los, e ali então a espada deles se viraria um contra o outro, como aconteceu nos dias nos dias dos juízes, nos dias de Gideão, que Gideão foi lutar contra os midianitas se destruíram um ao outro. Deus disse que isso iria acontecer com esse povo, que Deus os traria até Jerusalém para destruí-los, se autodestruírem, haveria uma autodestruição deles mesmos. E se a gente olhar hoje, pastor Orides, os russos não apoiam o Irã nessa guerra? Apoiando o Irã. Os turcos não apoiam o Irã nessa guerra? Apoiando o Irã. A Turquia e o Irã não apoiam a Rússia contra a Ucrânia? Apoiando a Rússia. Então. Vocês estão entendendo, gente, como o negócio, né, é assim, bíblico e profético, assim, vai se cumprindo diante dos olhos da gente? Então, a gente precisa, meus irmãos, meus amigos, a gente precisa observar bem aquilo que Jesus está dizendo, né, pastor Edzi? Falando daquilo que a gente falou no início, que o senhor falou aqui, como que a gente vai entender tudo isso e sobreviver a tudo isso? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, gente. Olhando para a palavra de Deus
crendo nela, confiando nela de todo o coração, né? Não se deixando, não se deixando levar, voltando para Mateus 24, né? Não se deixando levar por engano religioso, por engano político, por engano, por falsos cristos, mas observando a palavra de Deus com toda a atenção, né? Como Jesus disse, vigiai e orai. Então, essa volta de Jesus que nós estamos falando aqui, porque nós estamos tentando responder aqui, a Bíblia responde a Bíblia, né? Uhum. Tentando responder a Bíblia, essa pergunta dos discípulos, que foi: que sinais haveria da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus então foi dizendo para eles que, no verso 4, que um dos sinais seria o engano e que o segundo sinal seria guerras e rumores de guerra. E nós estamos vendo, né, essas guerras acontecerem, essas guerras se cumprirem como cumprimento profético. E as profecias de Ezequiel do capítulo 38 sobre as nações envolvidas nessa guerra, elas são reais. Todas as nações descritas por Ezequiel, Irã, Turquia, Rússia, Ucrânia, todas elas estão envolvidas em guerra nesses dias. Então, a gente pode perceber que esse dia, esse fim do mundo, essa volta de Jesus realmente está cada vez mais próximo, né, pastor Edson? Pastor, pode ir falando aí, enquanto eu vejo as perguntinhas aqui. Sim, esclareça para nós, quantos anos antes de Cristo Ezequiel profetizou? Aproximadamente. Ezequiel viveu no tempo do exílio babilônico. Então, 700 anos? 700 anos, 500, entre 600 e 700 anos aproximadamente. Veja bem, né? Vamos botar 600 anos antes. Mais ou menos isso aí, pastor. Né? Como é que Ezequiel sabia disso? Ele era um profeta, ele era a boca de Deus falando para nós hoje. Para todo o povo que leu até hoje, para nós hoje. Então, veja bem, Deus usou um homem, né? E revelou, mas hoje, Deus está usando o pastor Mauro, está usando a mim, para estar conversando, para nós estar trocando uma ideia aqui. Mas onde é que nós vamos chegar com esse papo? Vai adiantar alguma coisa, pastor? Nós está comentando desse assunto? Vai. Em nome do Senhor Jesus. Vai porque traz luz, né, pastor? Traz luz. Todos nós sabemos dessa verdade, que Jesus está chegando. Mas às vezes nós estamos dormentes, estacionados, não fazendo nada para alertar o povo, não falando para a nossa própria família em casa. Né? Eu mesmo tenho uma família muito grande e pouco tenho falado para eles, pastor, nesse respeito. Então, exatamente. Nesse respeito. Pouco tenho falado para eles. Hoje, Deus falando comigo aqui agora, eu preciso falar para minha família, para os meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, né? Dessa verdade. Agora sim nós temos fundamento para falar. Jesus está chegando. Exatamente, pastor, isso, porque a nossa intenção aqui não é dar uma descrição perfeita, teologicamente perfeita sobre isso, mas é jogar luz sobre o assunto. Veja quantas pessoas estão lá, agora estão lendo Mateus 24, e vão se despertar para estudar e para acordar. Opa, para aí, realmente os sinais que Jesus disse estão acontecendo. Guerra, fome, engano, né? Engano religioso. E a gente tem que falar para a família da gente, exatamente. Falar para as pessoas que o tempo se abrevia, o tempo que resta é curto, que as pessoas têm que entregar a vida para Jesus, que não é mais hora de brincar de crente, de ser crente, é para ser crente de verdade, sabe? Então, pessoal, essa é a nossa intenção. Nós estamos aí já 1 hora aqui no ar. Entrou ali, eu vi o pastor Marcos, pastor Adão, entrou mais gente ali que eu não consigo ler aqui porque está um pouco distante. Aqui eu não sou perito em nada aqui, muito menos no Facebook e no YouTube. Mas assim, o pastor Marcos nos enviou uma pergunta falando a respeito do apoio
né? Dessas nações que hoje se levantaram contra Israel, e reiterando, né, gente? Há muita gente, a igreja é uma coisa, as nações são outra coisa. O povo de Israel, Deus tem uma promessa, Deus tem um plano com eles, e a igreja é outra coisa. Então, essas nações que estão se levantando contra Israel hoje têm apoio, como diz o pastor aqui, até do próprio Brasil. O Brasil, ao invés de apoiar Israel, que a Bíblia diz, nós comentamos aqui, orar pela paz de Israel. Jesus era judeu, quando voltar vai continuar sendo judeu. Apoia o Hamas, apoia grupos terroristas. Então, nós estamos, como o pastor falou aqui, em 1948 foi restabelecido Israel com o voto do Oswaldo Aranha. Então, e lá no livro de Gênesis diz, abençoareis que te abençoarem. Então, nossa nação, infelizmente, com o governo atual, se colocou numa posição muito delicada, muito perigosa, inclusive diante de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós aqui. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Aí o pastor Marcos comentando aí sobre isso, que o governo brasileiro atual apoia Irã, apoia Hamas, apoia tudo que é grupo terrorista. Hoje saiu uma reportagem na revista Oeste que se Israel lutar contra o inferno, alguns jornalistas vão apoiar o inferno. Vão apoiar o inferno. Vão apoiar o inferno. Então veja que situação que nós estamos no mundo hoje, mas nosso objetivo, né, de mostrando para vocês, irmãos, é como os sinais da volta de Jesus e do fim desse mundo, como eles estão se cumprindo claramente, né? Engano religioso, versículo 4 e 5, guerras e rumores de guerras, né? Então, a gente está vendo guerras pelo mundo todo, mas quando as guerras envolvem nações preditas na Bíblia, como Ezequiel predisse que Rússia, Ucrânia, os persas, o Irã, que essas nações, o mal vem do norte, eles cercariam Israel, e a gente vê essas nações envolvidas em guerras contra Israel. Eu acho que isso é um sinal muito claro, né, pastor Iris? De que Jesus está às portas. Eu não acho isso? E a gente, como o senhor comentava, o que a gente tem que fazer numa hora dessa, pessoal? Porque nós vamos comentar os outros versículos no outro dia aqui, com mais tempo também, né? Mas o que tem que fazer numa hora dessa? A gente percebe que os sinais estão se cumprindo fielmente. Uma das coisas que o senhor já falou, alertar a família da gente, mas vigiar mais, né? Não é isso? Vigiar, orar. Estar pertinho do Senhor todo dia, tirar momentos de mais oração, a sós com Deus, o seu quarto. Quando você está sozinho, leia a Bíblia lá sossegado, buscando de Deus entendimento, assim, olhando, amor às almas. Saindo de dentro de casa, você vai encontrar teu vizinho. Talvez você nunca falou de Jesus para o teu vizinho da direita, da esquerda, para os teus parentes. A Bíblia diz Jerusalém, depois Samaria, Judéia e até os confins da terra. Primeiro a nossa casa, primeiro aqueles que estão perto da gente. Depois pode ser um evangelista, pode ser alguém que fale para culturas diferentes, né? Vá para Amazonas, para África, mas primeiro fale para a tua família. Às vezes nem a tua esposa, nem teu marido ainda é salvo, né? Comece em Jerusalém, na tua casa. Depois avance, vá em frente, mas olhe bem para a tua casa, abençoe o teu lar, depois os teus vizinhos, depois aqui na igreja, na rua, lá na firma, aonde você estiver, ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém, gente. É isso que nós queríamos dizer hoje nessa primeira live. A minha ideia, meu coração, meu espírito,
que a gente fale, até porque o assunto é longo, é vasto, longo, né? É um assunto para uma semana. Um assunto para dias, né? Uhum. Fazer amanhã uma outra live, na quinta-feira, na sexta também, sobre isso. Quarta-feira tem o culto aqui, a gente comenta sobre isso no culto, né? Vem para o culto quarta-feira. Mas a nossa ideia é amanhã continuar com esse assunto. E trazer luz sobre esse assunto, despertar a igreja, despertar as pessoas, né? Para a volta de Jesus. Então, eu quero deixar aqui, né, o nosso alô, nossa gratidão, né? Deixar aqui a nossa, vamos dizer assim, o nosso desejo de que você leia mais a Bíblia, busque mais a Deus, convide sua família para estar na igreja, né? Ore. Mas hoje, desse tempo, tivemos aqui 1 hora, né? Estamos aqui, que você anote essas duas coisas principais aqui. As duas coisas principais que Jesus disse, né? Nós estamos tentando responder a pergunta de Jesus, a pergunta dos discípulos a Jesus. Mateus 24, versículo 3. Quais sinais haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim do mundo? Jesus respondeu. Haverá no verso 4, né? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ele disse que haveria engano religioso, político, econômico. E no verso 5 ele diz também que viriam muitos dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, né? Eu sou o Salvador. Ele disse que haveriam muitos falsos cristos. Nós estamos vendo isso. Já tivemos vários falsos cristos, vários salvadores ao redor do mundo. Em terceiro lugar, ele fala que haveria guerras e rumores de guerra. Então, são 3 sinais, né, da volta de Jesus que nós já vimos aqui hoje. 3 sinais de que esse mundo está caminhando para o fim e que nós precisamos nos acertar com Deus, precisamos buscar a Deus todo o coração, orar pela salvação da nossa família, da nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos hoje parar um pouquinho aqui, são 9h15 da noite, estamos ao vivo, né? Infelizmente só pelo Facebook, o nosso YouTube deu pau aqui, mas esse vídeo vai completo para o YouTube, né? Temos aí os nossos técnicos de plantão, pastor Fabiano e Daniel, temos aí esses especialistas em TI aí, e vão pôr, né, lá no YouTube esse vídeo. Eu queria convidar o pastor Luiz para fazer uma oração, para quem quiser acertar a vida com Deus, quem quiser dizer, puxa, é verdade, eu preciso me consertar, me acertar, preciso pedir perdão a Deus, preciso pregar mais para minha família. Talvez esteja faltando coragem para você pregar mais para a família. Vamos orar por isso, né, pastor Luiz, e nos despedir aqui dos nossos irmãos, deixando nosso convite para amanhã às 20 horas, e depois, quarta-feira, o nosso culto aqui, em nome de Jesus, 12h e 7h30 da noite. Vamos orar? Obrigado a todos. Obrigado pela sua presença, pastores, aqui. Deus abençoe. Amém. Pai querido, nós queremos agradecer. Agradecer, Amém. Senhor, por esses momentos que nós passamos Amém. compartilhando da Tua palavra. Glória a Deus. Esse assunto, Senhor, existem tantos assuntos importantes, todos são importantes. A Bíblia é um livro abençoado que é Deus falando com Amém. nós quando está aberto, quando nós estamos Amém. lendo, Deus está falando. Ó Deus, nós somos gratos pelo entendimento. O Senhor abriu a mente nossa, Amém. abriu a mente dos ouvintes e de todos, Pai. Agora, Senhor Deus, estão orando comigo. Em nome do Senhor Jesus, nos traz entendimento. O Senhor tem grande interesse em salvar, ó Deus, todo o povo. O Senhor não tem raça, não tem tribo, não tem língua, todos. O Senhor tem interesse na salvação de todos. Que a salvação alcance, ó Deus, de um lado do outro do mundo. O mundo inteiro seja alcançado com a palavra de Deus. E todos possam conhecer Jesus. Todos possam te conhecer. Eu sei que o Senhor está dando oportunidade para todos. Aqueles, Pai, que são proibidos de ler, andam com uma folha rasgada de uma Bíblia,
ou para poder anunciar para alguém. Senhor, entra, Abençoe. se faz presente, Pai, nem que tenha que Jesus. aparecer lá no deserto, seja onde for, para as pessoas, mas, ó Deus, que todos sejam alcançados com a palavra de Deus. Ó Aleluia. Deus, a salvação no mundo inteiro possa ser alcançada. Esse é o nosso pedido, o nosso assunto. Nós falamos de alguma coisa que está mostrando que Jesus está chegando. Nós estamos te esperando, a igreja te espera, Aleluia. Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, obrigado pelo esclarecimento, Amém, Senhor. pelo discernimento que tem dado a cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia. Amanhã às 20 horas estaremos de volta, mais um pouco desse assunto, né? Mateus 24 de carreirinha. Lemos aqui até o versículo 5 e 6, bem tranquilo, com calma, descrevendo, discorrendo sobre o assunto. Que bênção. Muito obrigado, Amém. pastor Ides. Deus abençoe. Amanhã espero vocês, quarta-feira nos cultos. Fique com Deus. Vamos para casa aí que está frio lá fora, mas Deus está aquecendo já aqueceu o nosso coração aqui com esta mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus.